como usar as regras dos Incoterms 2010? Este é o livrinho oficial, essa carinha aqui, Incoterms 2010, é em inglês, o livro original é em inglês, e vocês podem pesquisar, deve ter nas principais bibliotecas das faculdades, deve ter, ele não é barato, mas quem utiliza muito é bom ter, porque está explicando, cada página explica uma regra e ele é bicolunar. Então, em uma página, na coluna A, explica as obrigações do vendedor ou do exportador, né? Ele usa mais, eles até mudaram nessa última revisão o termo seller, né? Que em inglês é vendedor, e buyer, comprador, ao invés de exportador e importador. Por quê? Porque futuramente todos os países querem utilizar os Incoterms até para regras nacionais, para vendas nacionais. Já que no transporte nacional, todos os países às vezes também têm algum tipo de problema, entrave, de quem é responsabilidade em caso de acidentes, etc. Então, eles querem também implementar nacionalmente. Então, sempre usa vendedor e comprador, tá? A partir de agora. Que é a mesma coisa, vendedor é o exportador, comprador é o importador. Então, hoje, nessa última versão, o número de regras foi reduzido para 13. Bom, desculpa, eram 13, a última versão 2000 eram 13 Incoterms, e a versão 2010 são 11 Incoterms, tá? Aí eles dividiram as regras também por modais de transporte. Então, as 7 primeiras regras que eu vou falar, elas servem para qualquer modal ou qualquer tipo de transportes em geral. As 7 primeiras eu vou citar e depois eu vou explicar uma a uma. XW, né, X-Works, né, os termos são em inglês e a gente vai traduzir aqui. FCA, Free Carrier, que é transportador livre. CPT, transporte pago até local designado. Carriage paid to. CIP, eu vou falar o significado e a tradução. CIP, Carriage and Insurance paid to. Transporte e seguros pagos até local designado, que aí é definido entre o comprador e o vendedor, gente, sempre. O DAT, entregue no terminal, delivered at terminal. DAP, entregue no local designado, delivered at place, at point. DDP, entregue com direitos pagos, delivered at paid. Então, essas 7 valem para qualquer tipo de modal, tá? E essas regras para transporte marítimo e vias navegáveis internas, essas 4 aqui, são só para o transporte marítimo. FAS, FOB, CFR e CIF. Então, FAS, livre ao costado do navio, free alongside ship. E FOB, livre a bordo, free on board. CFR, custo e frete. E CIF, custo, seguro e frete, cost, insurance and freight. Essas são as regras da versão 2010. Então, desde a criação das regras dos Incoterms pela Câmara de Comércio, em 1936, a sua aceitação global nos padrões contratuais tem se atualizado. Então, cada vez mais o mundo globalizado utiliza as regras dos Incoterms. E para manter o ritmo, esse ritmo com o desenvolvimento do comércio internacional, a Câmara está sempre se atualizando, conversando com empresas, tem empresários que fazem parte da Câmara de Comércio. E as regras dos Incoterms, elas não proporcionam um contrato de venda completo, só definem as responsabilidades, tá? Então, o contrato é feito entre o exportador e o comprador, em termos de preços e tudo mais, prazo de entrega, né? Os Incoterms só definem as responsabilidades de cada parte, tá? Só para vocês entenderem. E as regras dos Incoterms, elas dizem qual parte do contrato de venda tem a obrigação de fazer o carregamento ou contratar o seguro, quando o vendedor entrega a mercadoria para o comprador, e por quais custos cada parte é responsável. E, como eu falei, nada tem a ver com preço, tá? Ou forma de pagamento, né? E nem não lida com a transferência de propriedade da mercadoria ou com as consequências de rompimento de contrato. Esses assuntos são tratados pelo departamento jurídico, né? E depende da lei obrigatória local de cada país, que pode também invalidar alguma regra, tá? Então, é só uma proposta de negociação. Incoterms 2010 atualiza e consolida as regras de entrega, reduzindo o número de 13 para 11, e oferece uma apresentação mais simples e mais clara das regras, tá? Depois eu vou explicar uma a uma.
é a primeira versão das regras dos Incoterms a fazer todas as referências a compradores e vendedores em gênero neutro, ou seja, ao invés de usar exportador e importador, vendedor e comprador geral, que é aquilo que eu falei para vocês, que futuramente eles querem usar nacionalmente também, não só em negociações internacionais. E a ICC que define essas regras sempre, né? E dispara para o mundo inteiro. Então, as regras dos Incoterms, elas explicam em um conjunto de termos comerciais, né? Que são sempre serão em 3 letras, que refletem a prática do comércio internacional nos contratos de venda. Descrevem as principais tarefas, os riscos, responsabilidades, entre outros. E o ideal, gente, é deixar claro o desejo de incluir as regras dos Incoterms no contrato. É ideal ter sempre no contrato para evitar qualquer tipo de problema. Então, a regra do Incoterm escolhida, incluindo o local designado, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, para incluir no contrato desse jeito. Exemplo de uma exportação. FOB Santos, Incoterms 2010. Então, colocar assim no contrato, porque aí já sabe qual que é Incoterms, Free On Board no Porto de Santos, e que aí já, né, você já sabe que é o embarque marítimo, que vai ser entregue no Porto de Santos, baseada nas regras dos Incoterms 2010. Por que eu estou falando isso, deixar Incoterms 2010, versão 2010? Porque nenhuma versão, ou até hoje a gente já teve, acho que desde 1923, umas 8 versões ou mais, nenhuma versão está obsoleta. Não é igual a termos jurídicos que lançam uma lei e tal, as outras são revogadas. Nenhuma está revogada. Se alguma empresa tiver um contrato válido por 10 anos e tiver lá a regra Incoterms 2000, tá válido. Tá? Então, assim, desde 1980, as regras são, né, as versões são, como que fala? Divulgadas a cada 10 anos, só que cada empresa define se quer utilizar a última versão ou não. Às vezes, igual nesse, saíram uns 4 Incoterms e entraram 2. Se tiver os 4 Incoterms da versão 2000 em empresas que têm contratos de 10, 15 anos, não tem problema nenhum. Vocês vão pegar o contrato e falar, tá errado, tá na versão anterior. Não tá errado. Ainda são válidas. Mas aí você tem que consultar o livro da versão correta para entender exatamente o que era definido naquela época. Tá? Então, todas as versões ainda são vigentes. Tá? Nenhuma versão revoga a anterior. Agora eu vou passar, né, como vocês podem escolher a regra mais apropriada, depende da negociação, depende do modal. Então, independe da regra escolhida, as partes devem estar cientes de que a interpretação do seu contrato pode ser influenciada por posturas particulares do porto ou local que está sendo utilizado. As regras dos países também sobrepõem as regras dos Incoterms. Local, porto, aeroporto mais apropriado. Então, depende, né, depende do local, da negociação de cada país, gente. Isso vai definir no contrato do negócio. Então, exemplo, tem um aqui. Você tem que colocar completinho. FCA 38 Course Albert I, em Paris, França, Incoterms 2010. Então, é o embarque FCA que vai ser entregue neste local, que deve ser um terminal em Paris, baseado nos Incoterms 2010.